A gente vai ler inicialmente este texto todo e depois a gente vai fazer algumas considerações sobre ele. A nossa mensagem está baseada então em 2 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 14 até o verso 21. 2 Coríntios 5, de 14 a 21. A gente vai projetar o texto aí, mas caso você queira também abrir a sua Bíblia para fazer a leitura, fique à vontade. 2 Coríntios 5, de 14 a 21, nós lemos assim. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e ter mais um momento de oração? Pai querido, nós te agradecemos por mais esta manhã, por mais esse tempo, por tudo que já está acontecendo aqui entre nós desde ontem à noite. As ministrações, as músicas, as conversas, os abraços, tudo isso, Pai, nós vemos o mover do Teu Espírito no meio do Teu povo. Vemos isso, Pai, sobretudo na maneira como a Tua Palavra tem um poder inigualável de acessar o nosso coração. Sabemos disso, Pai, porque aqui testemunhamos a presença viva do Teu Espírito quando a Tua Palavra é ministrada. Aqui vemos, ó Pai amado, como que aqui, na ministração da Tua Palavra, o Evangelho se faz uma voz viva no nosso meio. Obrigado, Senhor, porque temos essa oportunidade. Obrigado porque temos este privilégio de abrirmos o nosso coração diante da Sua Palavra, com um desejo sincero de sermos tocados pelo Senhor. O desejo sincero de que a Tua Palavra acesse, Pai, os cantos mais escondidos dos nossos pensamentos e das nossas vontades. Tua Palavra Santa, que tem o poder de penetrar no mais íntimo do nosso ser e trazer de lá de dentro algo novo, de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu propósito para a Tua igreja. É em nome de Jesus, Pai, que pedimos a condução do Seu Espírito para mais esse ponto, em nome de Jesus. Amém. Quando Paulo escreve essas duas cartas, ele o faz a partir de uma experiência pastoral muito forte. Você vai ver que a segunda carta de Paulo aos Coríntios é uma carta muito diferente de todas as outras cartas que ele escreveu. Se você quiser fazer uma experiência e ler Romanos e depois 2 aos Coríntios, você vai perceber que em Romanos você tem um mestre, você tem um sujeito trazendo argumentos que fazem jus àquilo que Pedro vai falar sobre Paulo na segunda carta, lá no capítulo 13. O apóstolo Paulo escreve umas coisas difíceis de entender, né? Você vai ver que o Romanos, né, é um texto que faz jus a esta avaliação de Pedro sobre as coisas que Paulo escreve. E quando você lê 2 aos Coríntios, você vê um coração pastoral. Você vê alguém que se derrama ali. Você vê um pastor genuinamente preocupado
com a igreja que ele havia fundado e pastoreado durante 18 meses, no período em que ele permaneceu na cidade de Corinto. Ele sabe dos problemas dessa igreja. Ele sabe dos problemas internos que essa igreja tem, e ele também sabe o problema que a igreja tem pessoal com ele. Porque Paulo, ao fazer intervenções corrigindo os rumos dessa igreja, ele foi mal entendido, foi mal interpretado, e a relação entre ele e as suas ovelhas tinha sido abalada. E ele escreve essa carta, de parte dela, você percebe consideravelmente o apóstolo Paulo explicando isso, mostrando que isso faz parte, que essa tristeza por causa da chamada ao arrependimento é uma tristeza boa, porque é uma tristeza que vem da parte de Deus, não é uma tristeza segundo o mundo, mas é uma tristeza segundo Deus, e isso faz parte do processo, e ele precisava instruir essa igreja. Então ali ele se derrama, ele chora. É alguém que está colocando não apenas a cabeça, a racionalidade, o entendimento, o desejo que as pessoas entendam o Evangelho, mas o desejo que as pessoas entendam o Evangelho aplicado à vida e as muitas dificuldades que estas pessoas encontram por viverem o Evangelho de Cristo. Ali você vê um pastor de fato, mostrando a sua face, escrevendo esse texto, cuidando dessa igreja. E um dos problemas que o apóstolo Paulo teve que lidar em Corinto eram vários. Mas talvez o problema onde ele mais precisou dedicar tempo para corrigir os caminhos daquela igreja era o problema que a gente percebe lá na primeira carta. O problema da divisão do corpo. O apóstolo Paulo estava lidando com uma igreja fragmentada, uma igreja quebrada. E com todo o temor ao Senhor, eu gostaria de fazer o contraponto à letra de uma música que nós cantamos nessa manhã, quando nós falamos que nada para a igreja do Senhor. Tem uma coisa que para a igreja do Senhor, ela mesma. Porque perseguição nunca foi problema. Jesus já disse que a gente ia ser perseguido desde o Sermão do Monte. O Apocalipse coloca a perseguição como algo natural para a vida da igreja. Isso faz parte da vida da igreja. Agora tem um detalhe. O Novo Testamento, em diversas partes, Coríntios, o Apocalipse, ele trata como um problema interno da igreja. Que não é o problema quando a igreja é perseguida, mas quando a igreja se permite seduzir e enganar. Quando a igreja permite que as seduções do mundo, às vezes imperceptíveis, a aculturem, sequestrem o seu modo de pensar e, consequentemente, sequestrem o seu modo de viver. E elas continuam achando que estão vivendo debaixo da vontade do Cristo, mas, na verdade, estão completamente sequestradas pelo mundo e os seus valores. A gente vê isso no Apocalipse. Isso é tão sério que no Apocalipse o juízo de Deus não começa com a Babilônia, que é Roma, o codinome para Roma. O juízo de Deus começa com a igreja do Senhor. É ela que começa. As 7 cartas é justamente isso. O Senhor trazendo sua igreja sob juízo, mostrando os seus descaminhos, mostrando aonde eles erraram e chamando eles ao arrependimento. E este juízo com arrependimento tem uma razão de ser. Não é a vontade de Deus de destruir a igreja ou posteriormente o mundo. Mas o juízo com chamado ao arrependimento é porque tudo o que nós sabemos do Deus da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é que Ele quer salvar. Isso é o que nós sabemos sobre esse Deus. Então, quando Ele nos chama ao arrependimento, é necessário que Ele traga sobre nós o juízo, a abertura de olhos, para que Ele nos faça ver aonde nós erramos, aonde nós fomos aculturados, aonde nós permitimos que o mundo sutilmente moldasse a nossa forma de pensar, sequestrasse o nosso pensamento e tirasse os nossos olhos verdadeiramente do Cristo. Isso é tão sério que quando chega na igreja de Laodiceia, o que a gente lê? Eu estou à porta e bato.
Se alguém abrir a porta, aí eu entro e tenho comunhão com vocês. Interessante porque ele não está dizendo isso para uma instituição mundana. Ele está dizendo isso para a igreja de Cristo. E o que isso significa? Que Cristo foi expulso da sua própria igreja. Por isso que ele está do lado de fora, batendo na porta. Se alguém se lembrar, ainda aí dentro, que essa é a igreja de Cristo, por favor, abre a porta, porque eu quero cear com vocês. Eu quero ter comunhão com vocês. Esse tipo de aculturação não é uma novidade. Esse tipo de aculturação já aconteceu dentro dessa igreja e continua a acontecer. Olha comigo o que a gente encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 1, versos 10 a 12. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. E aí a pergunta final de Paulo: acaso Cristo está dividido? Acaso Cristo está dividido? Qual que é o problema aqui? E aí a gente já acostumou com esse texto, a gente conhece bastante esse texto, talvez já tenha anos pregados sobre esse texto, mas eu queria lançar uma perspectiva diferente sobre esse problema que Paulo vê aqui. Porque, na verdade, isso daqui não é o problema, é o sintoma do problema. O sintoma do problema é que a igreja estava se dividindo entre as suas lideranças por razões completamente contrárias ao Evangelho de Cristo. Ou seja, o que Paulo está detectando? Qual é o diagnóstico do apóstolo Paulo? A mente de vocês foi sequestrada por um modo de pensar que não condiz com o Evangelho de Cristo. Quando vocês preferem o ensino de Paulo, a eloquência de Apolo, a liderança apostólica de Pedro, ou o grupo que se acha superior a todos e coloca Cristo como mais um que está lá no meio. Daí a pergunta: por um acaso Cristo está dividido? Por um acaso Cristo foi consultado e aceitou fazer parte desses clubes interiores que vocês estão montando dentro da comunidade? Acaso Cristo está dividido? Esse era o problema. E olha que interessante, como é a sutileza, como é a aculturação. Lá no começo da carta, Paulo tinha dito, poucos versículos antes, que ele louvava a Deus pela vida dos coríntios, porque eles eram uma igreja suprida em todos os dons. Não faltava para eles dons nenhum. Era uma igreja com um potencial tremendo. Mas a sutileza de uma aculturação, uma cultura que vive a partir dos seus grupos, a partir dos seus segmentos, a partir das suas divisões. Isso é que teóricos da sociedade explicam como uma mentalidade tribalista. É a mentalidade de que a minha tribo tem uma identidade, tem uma narrativa, tem um valor, e por conta dessa identidade, narrativa e valores, eu sou incapaz de reconhecer a alteridade, a identidade do outro, a narrativa do outro, a forma de pensar do outro, o jeito de se vestir do outro, o jeito de cantar do outro, o jeito de pregar do outro. Então, para a solução imediata de uma mentalidade sequestrada pelo pecado, qual que é? Agrupar. Você é desse grupo, eu sou desse grupo, e a gente caminha cada um no seu grupo. Há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, foi nos lembrado ontem pela editora Ultimato o falecimento do Robinson Cavalcante, Dom Robinson Cavalcante, o bispo anglicano. E ontem ele completaria 80 anos de idade. E eu me lembro de um congresso da editora Vida Nova, eu lembro que o Itamir estava nesse congresso. Era um público gigante, e o Dom Robinson Cavalcante subiu para fazer a palestra dele. Quando ele começou a fazer a palestra dele, com aquele jeito dele, né? As vestimentas sacerdotais de um bispo anglicano, a palestra dele toda escrita, e ele leu a palestra inteira dele sem olhar para o público em nenhum momento. Quando ele começou, e eu, aluno de seminário, achava: esse aí não manja nada de homilética, né? Esse aí vai ler tudo. Não, esse aí não sabe nada do que está fazendo, né?
E aí ele começou a ler aquelas palavras que era o sermão dele. Quando ele chegou no final, eu olhava para o lado e eu via todas as pessoas quebrantadas e chorando. E qual foi o tema da palestra dele? O pecado de cisão. O pecado da divisão. O pecado da separação. Esse foi o tema. E ele falou algo que há anos atrás, não sei nem quantos anos fazem isso, talvez uns 20 anos atrás, 17 anos atrás, algo assim. E eu lembro que naquele momento era mais um dos momentos onde a gente percebia a igreja de Cristo dividida, permitindo que a mesma mentalidade que estava presente na igreja de Corinto há 2000 anos atrás, continuasse presente em igrejas ainda hoje. Isso é um assunto muito sério, meus irmãos. E ele trouxe uma brincadeira séria naquela palestra, e eu nunca mais esqueci dessa imagem. Porque Apocalipse 19 fala das bodas do Cordeiro, e o Cordeiro preparou a sua noiva. Só tem uma noiva. O Cordeiro não está preparando um harém. Ele está preparando uma noiva. Uma noiva. Quanto é que nós nos perdemos e aceitamos com tanta facilidade que o jeito de tomar a ceia, o jeito de se batizar, o jeito de interpretar a doutrina da salvação, a ideologia política, a preferência por candidato, separasse a gente, quebrasse a gente. Por isso que o que você está vendo aqui é o sintoma e não o problema. E aonde é que está o problema? Está em Gênesis 3, na queda. Porque aquilo que convencionalmente nós chamamos de queda, na verdade é uma ruptura. É uma quebra da relação com Deus. E a quebra da relação com Deus quebra todas as outras relações. Então a separação, a divisão, a ruptura, o tribalismo não faz parte da ordem da criação de Deus. Isso foi introduzido por causa do pecado. Quebrados na nossa relação com Deus, a gente já vai ver o ser humano quebrando a relação com o outro. Adão falando para Deus: foi essa aí que o Senhor me deu. O sujeito estava poucos versículos antes fazendo poesia para ela. De repente, foi essa aí que o Senhor me deu. Olha o nível da mentalidade tribalista, separatista, divisória. Bota a culpa na mulher, eu não tenho nada a ver com ela. Mas na tua poesia você não falou que vocês eram uma só carne? Agora já não é mais, por causa do pecado? É isso mesmo que aconteceu. É essa aí que o Senhor me deu. Bota a culpa na mulher e de tabela bota a culpa em Deus, né? Porque quem deu ela para ele foi Deus. Então se não tivesse dado, não teria tido problema. A culpa é da mulher e de Deus, porque não pode ser minha. O que você vê no capítulo 4? A mentalidade onde nós não somos mais um só. Tanto que não somos um só, que eu não vejo problema nenhum em tirar a vida do outro. Em matar o outro. Então, tanto a morte literal, né, o tirar a vida de outra pessoa, quanto a morte relacional, não fazem parte da ordem da criação. São consequências de um tipo de mente, de uma mentalidade que se introduziu completamente contaminada pelo pecado. E nos aculturamos com isso. Permitimos que isso faça parte. Por isso, nós temos nesse texto, e é com essa tese que eu gostaria de trabalhar, nesses 22 minutos que nós temos, que é aqui nesse texto de Paulo que lemos inicialmente, um ministério da reconciliação. O ministério cristão nasce da obra reconciliadora de Deus realizada em Cristo. Por isso, ministros do Evangelho são, por natureza, mensageiros e agentes da reconciliação. Eu vou ler de novo. O ministério cristão nasce da obra reconciliadora de Deus realizada em Cristo. Por isso, ministros do Evangelho são, por natureza, mensageiros e agentes de reconciliação. Nesse texto que nós lemos, 2 Coríntios 5, de 14 até 21, nós encontramos 4 verdades que evidenciam o ministério da reconciliação que Deus confiou a todos aqueles que foram com Ele reconciliados por meio de Cristo.
Se tem uma coisa bonita nesse auditório, é que a gente olha para o lado e o que você vê? Você vê nome, você vê esposa, você vê marido, você vê... Mas olha de novo, você está vendo um reconciliado com Deus por meio de Cristo. Para além do nome, para além da posição social, para além do status, você está vendo um ser humano reconciliado com Deus por meio de Cristo. E não há nada, nenhuma notícia, nenhum bem, nenhuma verdade, nada, absolutamente nada que supere isso. Somos reconciliados com Deus por meio de Cristo. E reconciliados pelo plano de Deus. E é um plano que, aos nossos olhos humanos, é um plano meio maluco. Você vai mandar esse pessoal agora aqui adiante levar a sua mensagem de reconciliação? Seria melhor o senhor mandar os anjos? Né? Não seria melhor o senhor fazer um plano mais eficiente? Porque esse pessoal é falho. Você acha que Deus não sabia? Daqui pouco tempo, Senhor, se o Senhor fizer isso daí, esse pessoal vai estar se dividindo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou de Cefas, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou reformado, eu sou pentecostal, eu sou batista, eu sou metodista. Logo, logo o pessoal vai estar fazendo isso, Senhor. Não, eu estou consciente disso. Deixa que eu trato com esse povo. Porque os reconciliados são cartas vivas. São exemplos vivos do poder de reconciliação. E é justamente nas suas fraquezas que se manifesta o quê? O poder de Deus. Não é na nossa fortaleza, não é nas nossas capacidades teológicas, morais, espirituais, mas nas nossas fraquezas, na nossa pequenez. Quando nós nos encontramos fracos, falhos e necessitados da misericórdia de Deus, está ali alguém em quem se manifesta o poder de Deus. Essa é a prerrogativa. Então este texto nos mostra 4 verdades. E a primeira dessas verdades, que evidenciam o ministério da reconciliação, é que o poder de Deus, evidentemente, que nos impulsiona, é o amor. Aonde tudo nasce, aonde a tua nova vida nasce, aonde o teu senso de propósito nasce, aonde o novo eu surge do meio das cinzas de um eu cheio de traumas, cheio de pecados, cheio de culpa. Aonde nasce isso? De onde vem isso? Vem do amor. O amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Nós estamos convencidos, Paulo fala por uma convicção inabalável, de que todas as coisas têm a origem neste Deus, que em Cristo Jesus manifestava o seu amor por nós. É um amor constrangedor, porque um amor nunca antes visto. Os nossos amores, na condição da quebra da relação com Deus, são falhos. Os nossos amores traem. Os nossos amores esperam reciprocidade. Os nossos amores atuam por interesses. Os nossos amores são parciais e falhos. Somos até mesmo capazes de amar o outro por interesses pessoais e não pelo desejo de abrir mão de nós para abençoarmos o outro, para sermos bênção na vida do outro. Não é assim que os nossos amores funcionam. Então, em Cristo, Deus estava manifestando algo completamente novo. É um amor constrangedor. É o amor do justo morrendo pelo injusto. Mas essa água, pera só um pouquinho, gente, só um minutinho. Aí vocês podem tomar água de vocês. Esse é o problema de correr e não fazer musculação. A gente não consegue abrir nem a garrafa d'água. Este amor constrangedor de Cristo é a base de tudo. Para começo de conversa, é o amor. O que nos conduz ao longo da conversa é o amor. O que é que sustenta todas as coisas? É o amor.
E quando todas as coisas passarem e a fé e a esperança se tornarem desnecessárias, o que permanece? O amor. O amor. O amor. O amor de Cristo é que nos abraça, nos torna cativos, nos coloca debaixo das asas de Deus, porque Deus é amor. É o próprio Deus que se manifestou, e esse é o princípio de tudo. Este amor deve nos levar à ação. Esse amor é o princípio do nosso ministério. E é este amor revelado em Cristo, não os amores cuja referência são amores humanos, mas este amor cuja referência é o amor de Deus por nós. Este é o poder que nos impulsiona. Nós não somos impulsionados por verdades, nós não somos impulsionados por ideias, nós não somos impulsionados pelo desejo de impactarmos uma geração, nós não somos impulsionados pela vontade de sermos conhecidos pelos homens, nós somos impulsionados pelo amor e somente pelo amor. Qual é a dádiva da reconciliação com Deus? Quando Paulo escreve um outro texto que vai levar o raciocínio à reconciliação, em Romanos capítulo 5, ele fala que ali está a base de tudo. Porque Deus derramou o que em nossos corações? O seu amor, pelo Espírito Santo que nos concedeu. Dizer que Deus derramou o seu amor em nossos corações é o mesmo que dizer que Deus se derramou em nossos corações. Porque esta é a manifestação de Deus na vida, é o amor. É o amor. O sacrifício e a ressurreição de Jesus revelam e sustentam esse amor. Esta é a segunda verdade que evidencia o ministério da reconciliação. O sacrifício e a ressurreição de Jesus revelam esse amor, tornam visíveis esse amor, manifestam na história, no tempo e no espaço este amor, e também sustentam esse amor. Olha o que ele diz no verso 15: e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A ideia do que Paulo traz aqui é que no sacrifício de Cristo e na sua ressurreição, nós estamos identificados. Se Cristo morreu, todo aquele que crê em Cristo Jesus morre com ele e ressuscita com ele. O que valeu para o Cristo, vale para nós. A identificação nossa com aquele que chamamos de Messias e Senhor. Ele morreu por nós. Logo, todos morreram. E ele morreu com um propósito. Qual é o propósito da morte sacrificial de Jesus que Paulo argumenta nesse texto? Por todos, ele morreu por todos. Com qual propósito? Para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O propósito é que a tua vida e a minha vida se tornem um espelho da vida do Cristo. Porque o que Jesus Cristo fez? Ele entregou a sua vida, logo ele não viveu para ele mesmo. Aliás, o que Filipenses 2, do verso 5 ao 11 diz para nós? Que ele, mesmo sendo igual a Deus, não achou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas fez o quê? Esvaziou-se de si mesmo, tornando-se homem, tornando-se servo e obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o princípio de não viver para si mesmo. Jesus não viveu para si mesmo. Ele viveu e ele entregou a sua vida como um sacrifício para que você e eu tivéssemos a sua vida, pudéssemos viver, pudéssemos chamar Deus de Pai, pudéssemos ser reconciliados com o seu Pai por causa da sua morte sacrificial. E aqui se estabelece o princípio para nós, porque é esta identificação com Cristo, que é a manifestação do amor de Deus no sacrifício de Jesus, é o que Paulo diz em Romanos 5:8. Nisto conhecemos o amor de Deus, nisso Deus manifestou o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar quando ainda éramos pecadores. É isso que nós conhecemos. Na cruz de Cristo está o que? A manifestação histórica, visível, palpável do amor de Deus por todos nós.
E é exatamente isso que ele espera de todos nós que com Deus fomos reconciliados por meio do seu sacrifício. Que não vivamos mais para nós mesmos. Que não vivamos mais para nós mesmos. Mas vivemos para quem? Para Cristo. Vivemos para aquele que por nós morreu e que por nós ressuscitou, Jesus Cristo, o nosso Senhor. A terceira verdade que nós podemos conhecer sobre o ministério da reconciliação é que o amor abre os nossos olhos para vermos o mundo pela perspectiva da redenção. Este amor que se manifesta na vida funciona como um abridor de olhos para que a gente enxergue as coisas de um jeito diferente. A gente veja o que ninguém mais é capaz de ver. O que os olhos humanos, de carne, não são capazes de enxergar. Olha que bonito esse raciocínio de Paulo. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. O raciocínio dele parte de uma comparação. E parece esquisito, né? Não consideramos a ninguém mais do ponto de vista humano. Não consideramos a ninguém mais do ponto de vista da carne. Ou seja, quando nós olhamos para uma pessoa, o que a gente enxerga? Aquilo que os nossos olhos da carne conseguem enxergar. A gente consegue enxergar a pessoa. Aqui está fácil, né? Porque o nosso ambiente está ok. Mas quando a gente vai para o mundo, quando a gente olha para fora, a gente vai enxergar as pessoas, como elas estão, como elas são. E aí a gente enxerga o quê? Os estereótipos. A gente enxerga as marcas do pecado. A gente enxerga pessoas que vivem por valores que não são os valores pelos quais a gente vive. A gente vê pessoas que defendem ideias que não são as ideias que a gente defende. A gente encontra pessoas completamente perdidas na sua moralidade. A gente encontra pessoas completamente desfiguradas por causa das marcas que o pecado deixou nos seus corpos, nas suas mentes, nas suas relações, nas suas histórias. Isso é o que os nossos olhos de carne são capazes de enxergar. Para que a gente entenda o princípio, ele traz o exemplo de Jesus. Um dia nós consideramos Cristo dessa forma. Um dia nós olhamos para Jesus e só conseguimos enxergar o que os nossos olhos de carne são capazes de enxergar. Então, quando alguém apontava Jesus para a gente lá atrás, aí surgia um sujeito que falava, mas ele é de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Ah, mas esse aí não é Jesus, o filho do José carpinteiro? Oh, mas quem que é esse sujeito que fala que os seus pecados estão perdoados? Esse sujeito é maluco. Porque perdoar pecados é uma coisa que só Deus pode fazer. Nem sacerdote perdoa pecados. Sacerdote só homologa a coisa lá, porque aconteceu um sacrifício. Nenhum ser humano tem poder para perdoar pecados de alguém. E esse sujeito chega aqui dizendo que tem poder para perdoar pecados? Jesus é o cumprimento da profecia de Isaías, que dizia que quando olhamos para ele, não tem nada de atraente nele. Não tem nada nele que salte aos nossos olhos e que nos faça desejá-lo, e que nos faça colocar fé nele, e que nos faça colocar esperança nele. Não tem nada de atraente nele. Isso chega ao ponto de um dia ele estar diante da multidão em Jerusalém, ao lado de Barrabás, e a multidão preferir Barrabás e não ele. Porque é só o que os olhos humanos são capazes de enxergar. Pouco tempo depois, estes mesmos discípulos, completamente confusos quanto à identidade messiânica de Jesus, e as implicações disso, o impacto disso, incapazes de perceber quem de fato Jesus era, porque se de fato percebessem quem Jesus era, não traía ele por 30 moedas de prata. Se de fato os olhos de carne pudessem perceber quem Jesus era, então não negaria que o conhece. Se de fato soubessem quem era Jesus, esperavam na porta do túmulo a ressurreição, não iam para casa com medo. Mas é a limitação dos nossos olhos de carne. Essas mesmas pessoas, pouco tempo depois da ressurreição e da vinda do Espírito, estavam dizendo que Jesus é o Verbo de Deus, que esteve presente na criação do universo. E todas as coisas vieram à existência por meio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito.
Pouco tempo depois, essas pessoas estavam escrevendo canções dizendo que ele é o primogênito da criação. É ele quem sustenta o universo em funcionamento. Todas as leis da física, da química, da física quântica, a astrofísica, tudo isso que a ciência explica, é ele quem sustenta. É ele quem dá a existência. É ele. Esse é o Cristo. Isso é perceber o Cristo. Não mais do ponto de vista da carne, mas com os olhos da redenção. Se a gente faz o mesmo princípio, agora aplica para o outro. Se entendemos os outros com os olhos da redenção, a gente pode olhar e enxergar o pecado, mas a gente consegue enxergar além do pecado. E o que a gente enxerga além do pecado? Um ser humano amado por Deus. Com quem Deus quer reatar uma relação, porque o seu filho já foi oferecido como um sacrifício para que essa relação acontecesse. Quando a gente olha para o mundo e vê pessoas defendendo ideias morais, seja lá o que for, por princípios completamente diferentes dos nossos, o que a gente enxerga? Um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, completamente perdido no pecado e que precisa ser reconciliado com Deus. Não é alguém para quem a gente fecha a porta. Não é alguém diante de quem nós erguemos um muro de inimizade. Muro de inimizade, aliás, Efésios capítulo 2. Jesus está derrubando o muro de inimizade. A gente não pode erguer muro de inimizade onde Jesus Cristo derrubou muros de inimizade. Esse é o princípio. E enxergarmos todas as coisas da perspectiva da redenção. Você consegue enxergar isso nas pessoas? Você consegue olhar para além das marcas que o pecado deixou nos corpos das pessoas? Você consegue olhar para além das marcas que o pecado deixou no modo de pensar das pessoas e se manifestar? Você consegue olhar para além de tudo isso, porque isso está na base de todo o ministério da reconciliação. Se a perspectiva sobre o outro não mudar, você não vai exercer o ministério da reconciliação como nos cabe. A perspectiva precisa mudar. A ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. A gente aprende que se nós estamos em Cristo, as coisas antigas já passaram. Nós somos uma nova criação. Se fizeram coisas novas. Ou seja, o lugar a partir de onde nós vemos a realidade, não é mais na antiga criação, mas nós vemos as coisas a partir da nova criação, onde todas as coisas já estão consertadas com Deus, onde Deus já iniciou a nova criação, onde já começou o processo dos novos céus e da nova terra. Nós apenas estamos aguardando a conclusão do projeto. Mas nós já estamos lá. É daqui que a gente vê o mundo, da nova criação, porque é o que nós somos, é onde nós estamos. E é a partir daqui que a gente enxerga este mundo. Não mais um mundo apenas perdido por causa das marcas do pecado, porque, gente, isso é a realidade desde Gênesis 3. Nós não somos uma geração mais pecadora do que as outras. A única diferença é que por causa da internet a gente vê mais. É só isso. É só isso. É a realidade como ela sempre foi. O nosso mundo é um mundo de caos. O nosso mundo é um mundo quebrado, perdido, fragmentado. E que pela sua própria existência caótica, clama por agentes de reconciliação. Pela sua própria existência quebrada, pede por salvação. E a salvação está dada. E a salvação está na nossa boca. E a salvação está nas nossas mãos. Você percebe o problema do tempo perdido com as nossas divisões? O problema do tempo perdido com uma mentalidade tribalista operando dentro do corpo de Cristo? A facilidade com que a gente permite que relações sejam quebradas por coisas banais, efêmeras. Esse é o cuidado de Paulo de nos trazer à memória em que consiste o ministério da reconciliação. E ele termina com uma quarta verdade, que é a seguinte:
os reconciliados com Deus se tornam servos e mensageiros da reconciliação. E nos deu o ministério da reconciliação. Tudo isso provém de Deus. Tudo isso provém de Deus, que reconciliou a gente consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo. E agora preste atenção nessa frase da palavra de Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. Por que que os pecados dos homens continuam sendo um problema tão grande para nós? Por que que a gente olha para o mundo e a gente se deixa alarmar com os pecados dos homens? Por que que a gente permite com tanta facilidade que os pecados dos homens nos separe daqueles que Deus está querendo unir? Por que que nós permitimos? Por que que isso continua sendo um problema tão grande? Porque para Deus não é um problema. Porque o pecado deixou de ser pecado? Não. Mas porque um cordeiro já foi morto pelos pecados. Um sacrifício, não um sacrifício, eu falei completamente errado. Não é um cordeiro. O cordeiro foi morto pelos pecados. O sacrifício já foi feito. E os pecados já estão perdoados. Não levando em conta os pecados dos homens. E por que que a gente leva? Se Deus não leva em conta os pecados dos homens, por que que a gente leva tanto em conta os pecados dos homens? Por que que a gente permite que um falso moralismo adentre as nossas igrejas, a nossa mentalidade, e a gente se exclua do outro, se exclua da vida do outro, ou nem se aproxime do outro por causa dos seus pecados? Há algum tempo atrás, uma amiga me procurou, ela é uma professora de escola e de jovens, e ela estava bastante alarmada com as coisas que ela via dentro da escola secular, comum. E ela estava perturbada com a forma com que aqueles jovens se relacionavam, as ideias deles, as coisas relacionadas à sexualidade, as coisas relacionadas às festas, às baladas deles. E ela estava perturbada com isso, e ela falou: olha, Israel, eu não posso falar de Jesus na sala, porque isso é ofender os outros, e etc. Então, Israel, eu estou orando a Deus para que eu consiga achar uma escola cristã na qual eu possa dar aula, porque não dá mais para estar nesse ambiente. Aí eu falei para ela: minha irmã, deixa eu entender uma coisa. Deus te deu um rebanho que eu não tenho acesso, que outros não têm acesso, mas Ele te confiou um rebanho. Esse rebanho já está reconciliado com Deus. Da perspectiva de Deus, está tudo certo. Não tem mais problema nenhum. Porque o pecado deixou de ser pecado? Não, porque o cordeiro já foi morto. Então, da perspectiva de Deus, já está tudo certo. Já está tudo certo. Deus não tem mais nada, porque o pecado já foi pago. Deus te confiou esse rebanho. E agora você quer sair deste ambiente, onde você pode ser luz em meio às trevas, para ir para um ambiente que é mais confortável para você, onde você pode falar as coisas abertamente e ninguém te contrapõe nada, onde você pode testemunhar livremente da sua fé e todo mundo vai concordar com você e dar glória a Deus pelo que você diz. Nós somos embaixadores de Deus e de Cristo. Significa que você está tentando sair desta embaixada na qual Deus te colocou em terra estranha, para ser uma embaixada dentro de outra embaixada. É isso que você está tentando fazer. Quando ela percebeu isso, ela falou: é verdade, é verdade, é verdade. E aí mudou a conversa. Como eu posso atuar no meio deles? Como eu posso levá-los ao conhecimento de Cristo?
como levar a mensagem da reconciliação. E tem algo impactante nesse texto, porque Paulo nos diz que ele nos deu o ministério da reconciliação. O termo grego é diaconia. Ele nos deu o serviço da reconciliação. E serviço e servo é a maneira como Jesus definiu o seu próprio ministério. Marcos 10:45. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus se define como o servo. O primeiro aspecto prático do ministério da reconciliação não é a verbalização, mas é o serviço. É como nós atuamos no mundo. É a nossa presença em todos os lugares. É como nós vivemos. Por exemplo, como que Jesus pregou o evangelho da reconciliação com Deus sem precisar dizer uma palavra? Dando comunhão de mesa para publicanos e pecadores e prostitutas. Quando essas pessoas podiam partir o pão com Jesus, o que os religiosos pensavam? Isso é um absurdo. Ele devia estar com a gente. Se ele fala de Deus, se ele é um profeta de Deus, se tem tudo isso, então o público dele, o grupo dele, deveria ser nós, os fariseus. Porque a teologia de Jesus, dos grupos judaicos do tempo do Novo Testamento, aonde tem mais colagem é com a teologia dos fariseus. Então ele deveria estar com a gente, e não com esses publicanos e pecadores. Se ele soubesse quem é essa mulher que é pecadora, que está tocando nele, ele estava dando comunhão de mesa. Porque na comunhão de mesa, ele estava dizendo, sem dizer exatamente o que? A reconciliação já está acontecendo. Ela é tão verdade, que aqui está uma prova viva da reconciliação. Eu como com publicanos e com pecadores. E quem faz isso? É justamente aquele que poucos dias depois vai para a cruz morrer por eles. Quando Jesus está no meio da multidão, e aí aquela multidão querendo ver Jesus, tocar Jesus, ouvir Jesus, alcançar algum milagre, trocar uma palavra, tirar uma dúvida, qualquer coisa assim, Jesus olha para o panorama e vê o quê? Um político corrupto em cima da árvore. Aí o que ele faz? Ele não pensa duas vezes. Ó Zaqueu, desce daí que hoje eu vou comer na sua casa. Eu imagino a reação dos religiosos. Como assim você vai comer com esse corrupto? Esse ladrão, esse bandido? O senhor não devia ir lá comer com o político corrupto. Pensa num político corrupto aí, mas não fala o nome, que a gente não quer brigar. Se alguém falar o nome, escondam os objetos pontiagudos do salão. Só não fala o nome, mas pensa num político corrupto. Se Jesus estivesse aqui hoje, era na casa dele que ele ia querer comer. Provavelmente não ia no nosso pequeno grupo. Porque ele não tem o que fazer no nosso pequeno grupo. A gente já está salvo. A gente já está reconciliado. Inclusive, ele ia falar para o Senhor, faz o seguinte, pega alguns de vocês e vamos nós lá para casa juntos. Não precisa reunir o pequeno grupo hoje, não. Vamos para a casa do político corrupto, porque eu quero levar salvação para aquela casa. Eu quero levar salvação para aquela prostituta. Eu quero levar salvação para a mulher adúltera. Eu quero levar salvação para aquela mulher na beira do poço, que já teve 5 maridos e o atual não é o dela. Eu quero levar salvação. Qual é o olhar de Jesus? O olhar de Jesus é que com Deus já está tudo certo. Já está tudo certo. Nada me impede de ir ao encontro do outro e amá-lo, e abraçá-lo, e dar comunhão de mesa, e dar a conversa. Esse é o abraço da reconciliação, porque quando um santo de Cristo abraça um pecador, ali está o abraço da reconciliação. Deus se manifesta no perdão. Deus se manifesta no perdão. Ali está. Esses dias a gente tem conversado na nossa turma de ética, lá no Seminário Teológico Servo de Cristo, e eu ouvi alguns testemunhos dos meus alunos dizendo que ao abraçarem pessoas pecadoras, aquelas pessoas desabavam em choro. Você já teve essa experiência? Você sabe do que eu estou falando.
Se você não teve, faça isso urgentemente. Pessoas que você, com os olhos da carne, jamais abraçaria. Mas a gente não considera mais os outros do ponto de vista humano. A gente vê as coisas redimidas e reconciliadas com Deus, porque esse é o olhar da fé. E esse texto nos fala também que nos confiou o ministério da reconciliação, mas confiou também o quê? A mensagem da reconciliação, o logos da reconciliação, o discurso da reconciliação. O nosso ministério de reconciliação anda sobre essas duas pernas, a do serviço e da mensagem. Do serviço e da mensagem. Nem só o serviço e nem só a mensagem, mas é a presença viva da embaixada de Cristo, postos avançados do reino de Deus na terra, onde as pessoas deste mundo caótico podem ir lá e pedir asilo.